espalhem com ternura e paz cada espaço do teu lar. Gotas de amor e de afeto descem sobre esse teto. Olá, meus irmãos, que a paz do meigo Rabi da Galileia, nosso querido mestre e amigo Jesus, possa penetrar em nossos corações e que a espiritualidade possa nos ajudar, nos intuir, colocando as palavras corretas da doutrina espírita nesse estudo que vamos fazer agora. Hoje nós vamos estudar a lição número 1, intitulada A Família, que tem uma importância muito grande no nosso dia a dia, que tem uma importância muito grande nas nossas atitudes, pensamentos, de maneira que vai nos instruir, vai nos alertar e vai nos mostrar a maneira correta de tratarmos e conviver com todos aqueles que estão dentro da nossa casa. Irmão José utilizou a mediunidade de Carlos Alvacelli para transmitir para nós esses ensinamentos, essas orientações, para mostrar o quão importante é o nosso relacionamento dentro da nossa família. Essa lição nos mostra um ambiente doméstico, onde temos à disposição as nossas provas, visando o nosso crescimento moral, que nos guiará, com certeza, ao nosso destino, que é a felicidade verdadeira. Irmão José, através do médium Carlos Alvacelli, repassou as orientações deste livro, e ele geralmente o faz em 10 citações em cada lição. E aí eu faço o convite. Vamos refletir, estudar a respeito de cada uma delas? Então vamos em frente. A primeira citação que ele nos faz é a seguinte: a família consanguínea é o teu primeiro compromisso. Já nos instrui a doutrina espírita de que a nossa encarnação é um projeto espiritual onde é colocado os espíritos que, de uma forma ou de outra, foram importantes ou são importantes ainda na nossa vida. Porque, através deles, nós vamos receber as provas, nós vamos receber os ensinamentos. Então, eles são, para nós, um espelho. Por quê? Porque se eu vejo a ignorância, eu tenho que tratar a ignorância em mim. Se eu vejo agressão, eu tenho que tratar a minha agressividade. Então, tudo que eu vejo dentro da minha casa é exatamente o que eu tenho que corrigir dentro de mim. Por isso que eu digo que a nossa família é a junção de tudo aquilo que a gente precisa para evoluir, tornando-se, então, o espelho da nossa vida. Os espíritos são lá colocados para que os erros cometidos sejam corrigidos e as faltas cometidas sejam ultrapassadas com as correções necessárias. Na segunda lição, ele nos diz: é o que, principalmente, te vincula à lei do karma. O que é a lei do karma? A lei do karma é o conjunto de correções e recomeços que a gente tem que cumprir nessa encarnação. Os erros e as faltas vêm para nós nessa encarnação para que eles sejam corrigidos e ultrapassados, visando nos elevar para que um dia possamos atingir a felicidade verdadeira. A terceira citação nos diz: reencarnas para te reajustares com os teus. E é o que nós acabamos de dizer. Então a gente reencarna
num meio propício. E a gente recebe, para isso, todas as condições, tudo que a gente precisa para que a gente possa superar e corrigir os nossos erros e as nossas faltas. Esses erros e essas faltas normalmente são de vidas passadas. É assim que funciona a lei divina e que é tão importante para nós, né? A quarta citação, ele diz: a família é o alicerce espiritual de tuas vitórias no mundo. Veja que ele coloca a família como alicerce. Por que é o alicerce? Porque é o nosso laboratório. É onde a gente tem que fazer as nossas experiências de sucesso. Onde a gente tem que fazer as nossas experiências procurando a perfeição, a elevação moral, a elevação espiritual. Eu digo sempre que a nossa família é um terreno, eu digo sempre que a família é um terreno onde a gente tem que fazer florescer. Eu digo sempre que a nossa família é um terreno onde a gente tem que plantar flores e colher cada uma delas com todo cuidado, com todo carinho e com felicidade. Por quê? Porque cada flor que nascer representa um problema resolvido. Na quinta orientação, eles nos diz: do teu berço depende a tua trajetória na Terra. Ele chama de berço o aprendizado. Porque quando somos crianças e jovens, não quer dizer que nossos espíritos sejam crianças e jovens, mas é através do berço, atendendo às orientações, respondendo às nossas responsabilidades, agindo de forma prudente, agindo de forma harmoniosa, amando os nossos irmãos, colaborando com todos eles, é o nosso berço. Então, a família é o berço da nossa felicidade. E como eu disse, a gente recebe tudo, de bom e de ruim, porque a gente não traz só coisa boa, a gente traz conosco a parte ruim, né? E nós temos que conviver com aqueles irmãos que estão dentro da nossa família e que também têm o seu lado bom e o seu lado ruim. O problema todo é que a gente tem que, de alguma forma, fazer a adaptação do nosso eu para aceitá-los da maneira que eles são. Na sexta citação, ele nos diz: esforça-te no sentido de viveres em harmonia com todos os que constituem a sua parentela. Veja o que eu falei agora há pouco. A gente tem que viver buscando a harmonia, a compreensão, o afeto, para que possamos, de alguma forma, obter a nossa vitória. E aprendendo sempre, porque nós somos eternos aprendizes, né? Nós ainda não somos anjos. Um dia seremos, mas por enquanto ainda não somos, porque ainda estamos vivendo no mundo de provas e expiações. E outra coisa importante que o irmão José fez com a gente nessa lição é ampliar o nosso campo de ação, não só dentro, só da nosso lar. Porque ele diz com relação a todos aqueles que pertencem à nossa parentela, avós, tios, sobrinhos e os demais agregados. Porque qualquer problema que possamos ter com um deles, mesmo que não conviva na nossa casa, de alguma forma o nosso ambiente familiar será afetado. E a gente vai criar mais uma necessidade de correção. Importante, hein? E na sétima, ele nos diz assim,
A afinidade entre os espíritos nasce dos conflitos superados. Parece até uma repetição, né? É aquilo que eu acabei de dizer, é aquilo que a gente acabou de ver nas frases anteriores, o conjunto delas nos diz exatamente isso. Por quê? Quando você busca viver com harmonia, com afeição, com carinho, com entendimento, você cria um ambiente salutar dentro de casa. Agindo dessa forma, a gente transforma um ambiente adverso num ambiente ameno. Embora a gente tenha que aceitar e entender que para a gente conseguir tudo isso, um dos mais difíceis exercícios que a gente tem que fazer é perdoar. Porque a gente tem, de alguma forma, que perdoar os nossos irmãos. Então nós vamos entrar num ambiente amigável. E é desse ambiente amigável que vai nascer a afinidade espiritual. E essa afinidade espiritual nos aproxima. E essa aproximação nos leva a viver num ambiente de harmonia. Né? Na 8ª citação, ele diz assim, aceita os teus familiares tal qual são, sem querer adaptá-los ao teu modo de ser. A tentativa de mudar a maneira de ser, o pensamento dos outros é visto como uma interferência no livre-arbítrio. E ninguém pode interferir no livre-arbítrio de alguém. A doutrina nos diz, nós somos independentes, cada um tem o seu e cada um usa o seu. O que a gente pode fazer neste caso? A orientação é chamá-los, fazer com que ele venha estudar conosco, que ele venha buscar o entendimento da sua vida e da sua trajetória também, e ele, por ele mesmo, poderá, usando o seu livre-arbítrio, decidir se ele vem conosco, se ele não vem e qual caminho ele vai seguir. Nós não podemos interferir no livre-arbítrio dele, né? Na 9ª citação, ele diz assim: aprende a respeitar a individualidade daqueles que convivem contigo. Vimos agora. O irmão José reafirma o que dissemos, que não podemos interferir no livre-arbítrio de cada um deles. E nós temos, então, que respeitar a individualidade de cada um deles, né, buscando uma forma de entendimento e de se conviver harmonicamente. Né? E isso facilita aquilo que eu falei, facilita a aproximação e cria um ambiente familiar, né, na respeito. Veja que é respeito. A palavra-chave aqui é respeito. E a 10ª é para preocupar, viu? É para preocupar. Ele diz assim: se alguém necessita de mudar com urgência em benefício de um melhor entendimento familiar, admita que esse alguém és tu. As mudanças são sempre em nós. Nós vimos agora, não podemos tentar modificar os outros, a gente tem que modificar a nós. Nós temos o conhecimento, nós estudamos, nós estamos aprendendo. E à medida que aprendemos, nós temos que aplicar aquilo que aprendemos. E aplicando o que nós aprendemos, nós vamos conseguir fazer as mudanças em nós. E isso nós temos que fazer entendendo que vivemos num ambiente diverso, porque nem todos são iguais. Além de diverso, ele é adverso. Por quê? Porque sempre tem alguém que não nos aceita, que não aceita o que fazemos ou não aceita a maneira que fazemos. Então ele é diverso, ele é adverso também. E nós temos que buscar mudar em nós
aquilo que for necessário para que a gente possa ter uma convivência e ter sucesso nessa encarnação e conseguirmos fazer o crescimento moral e, obviamente, o crescimento espiritual. Meus irmãos, as orientações são simples de dar. Difícil de fazer? Difícil de fazer. Mas uma coisa eu digo a vocês, que se fosse fácil, nós não precisávamos estar aqui. Porque é fácil de fazer. É difícil, nós somos resistentes a mudanças. Nós somos resistentes até ao nosso crescimento. Porque à medida em que a gente resiste à mudança, a gente dificulta e aumenta o tempo nosso, do nosso crescimento. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham aceitado todas essas lições e que elas fiquem na sua mente e passem a fazer efeitos na tua vida, que eu sei que vai ser bem melhor. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus e voltaremos na próxima semana com mais uma lição. Que Deus nos proteja e que assim seja. Lugar de estreitar os laços, lugar de almas caídas, repensando vidas, refazendo passo. O Evangelho é luz para teu lar. Vem Jesus, então pernoitar no lar e no coração, na casa e em cada irmão. Se a porta